Graça e paz a todos. Amados, no livro de Ezequiel, capítulo 11, do versículo 16 em diante, nós encontramos a promessa da volta de Israel. Trata-se de restauração, algo que hoje em dia não é pregado nas igrejas, onde nós vemos as pessoas pregando o evangelho antropocêntrico, onde o ser humano é o centro, e não teocêntrico, onde Deus teria que ser o centro de tudo. Então, a Bíblia ela tem que se adequar ao homem, e não o homem à palavra de Deus. Aqui, vemos Deus falando por Ezequiel o seguinte: a promessa da volta de Israel. Portanto, diga, assim diz o soberano, o Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Então, aqui Deus está falando, olha, eu quem levei vocês ao exílio, eu estou fazendo vocês sofrerem, Deus, estou fazendo vocês passarem por tudo isso. Justamente por causa da desobediência de vocês. Quando vocês estavam bem, vocês, em vez de adorar o Deus, Criador dos céus e da terra, vocês estavam adorando deuses estranhos. Vocês estavam adorando coisas feitas por mãos humanas. Vocês estavam prestando atenção nas coisas humanas e não nas de Deus. Então, por isso eu levei vocês para aprovação na Babilônia. Então, mas mesmo assim, olha o que ele fala, vou repetir aqui. E por breve período tenho sido um santuário para eles na terra para onde foram. Então, eu tive um pouco de dificuldade, por mais que quando eu estava lendo esse versículo 16, eu entendi isso. Mas a gente quer ter certeza. Então eu fui para a Bíblia de estudo da King James. E ali, bateu com o que eu entendi na interpretação. Deus falou para o povo, que era um povo, quando ele construiu o templo de Salomão, ali eu estarei, quem levar as ofertas, os dízimos na casa do Senhor. Se vocês estiverem distantes, vendam os animais para o sacrifício, e chegando lá vocês comprem os animais lá e o sacrifiquem ali. E quem estiver distante, não puder ir, ore em direção ao templo. Se a pessoa tivesse outra nação, aí a nação, o templo de Israel estaria lá no sul, a pessoa orava para o sul, assim que Daniel fez quando estava orando da sua janela na Babilônia, estava distante de Israel. Então, o povo ele estava acostumado com o templo, mas Deus tirou o povo dele, levou para o exílio, tirou o povo da zona de conforto dele, o povo que tinha certeza no coração, que só achava Deus naquele templo de Salomão. Um povo mal acostumado, pois Deus está em todas as partes. O que Deus fez? Para ensiná-los na provação, vou levar vocês para uma terra que não existe o templo, não existe denominação religiosa, não existe igreja presbiteriana, não existe igreja neopentecostal, pentecostais, não existe adventista dos sétimos dias, não existe nada dessas balelas que a gente vê por hoje, nos dias de hoje. Mas vou levar para vocês para a terra distante, onde não há templos físicos feitos por mãos humanas. Mas eu estarei ali no meio de vocês, porque os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, e não em templos feitos por mãos humanas. E nós podemos ver aqui, na Bíblia de Estudo, que ele faz um breve resumo. Olhem bem, vou colocar o óculos que a letra é miúda. O templo era o símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Com a vinda de Jesus, a presença de Deus não mais está situada no templo físico, feito pelo homem, mas sua presença mais uma vez habitou entre o povo, como tinha feito durante o período no deserto e de acordo com durante o exílio. Em outras palavras, com a vinda de Jesus, há uma mudança histórica redentora fundamental na demonstração da glória e da presença de Deus.
Aí, saltando aqui para não ficar muito longo. Entretanto, aqui o Senhor prometeu pessoalmente ser para os exilados aquilo que o templo tinha sido para eles em Jerusalém. Então, aqui é uma promessa. Olha, assim como o templo em Jerusalém, o templo feito por mãos humanas, tinha servido para vocês, eu vou mostrar para vocês que aqui, mesmo vocês distantes desse templo físico, eu estarei no meio de vocês. Não precisa vocês orarem, mas aqui eu estarei com vocês. E aí continua o capítulo de Ezequiel. Eles voltarão para Jerusalém, sair do exílio, e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles, o Espírito Santo. Deus, as pessoas que falam de livre-arbítrio, predestinação, quando nós temos o livre-arbítrio, meus amados, não é livre. É porque Deus antes criou meios para trazer esse banido à presença dele. Como é que é esse meio? Ele coloca o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou que precisava subir? Precisava ir ao Pai para que o Consolador descesse e convencesse o mundo do pecado e do juízo. Tá? Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Restaurarei dentro deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que vocês estão orando, seja para o cônjuge, seja para os filhos que estão afastados. Entendem, meus amados? Oração. Restauração, não existe substituição. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. A pessoa pensa que tem um livre-arbítrio, mas é porque Deus primeiro colocou o Espírito Santo neles. Então o que eles vão fazer? Eles achando que foi por causa do livre-arbítrio deles, eles estão agindo agora de acordo com a vontade do Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quando aqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então aqueles que são do Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um coração de carne para agir segundo a vontade do Senhor. Os eleitos do Senhor, que nenhum de nós sabemos quem são os eleitos de Deus. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Mas aqui, em Ezequiel está dizendo, mas aqueles que têm o coração afeiçoado às imagens, às esculturas, Deus vai fazer o quê? Que eles fiquem nas mesmas práticas repugnantes. Porque, como diz a palavra, Deus criou o ímpio para o dia do castigo. E os eleitos, Deus vai dar um coração de carne. Então hoje, meus amados, se vocês estão orando pelo cônjuge que se foi, pelos filhos que estão afastados do Senhor, se essa é a vontade de vocês, é porque Deus colocou em vocês esse querer e se realizar. E isso está segundo a vontade de Deus. Por isso que vocês estão intercedendo, estão persistindo. Mas agora existem pessoas no nosso meio que vão seguir o que os homens dizem. Não, o pastor, o teólogo da minha igreja falou que aquilo que é cortado aqui na terra é cortado nos céus. Que houve um adultério, houve um abandono, nós podemos nos casar com outro. Isso a palavra não diz em nenhum versículo, capítulo da Bíblia. Essas pessoas, o que está destinado a ela é o inferno. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.